Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 13. Hoje, terminando a preparação dessa mensagem, eu pude ter acesso a uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos. E aí, ao fazer essa pesquisa, eles perguntavam às pessoas, os moradores de lá, se eles se consideravam ricos, da classe baixa, classe média ou classe alta. E por incrível que pareça, boa parte das pessoas ou se consideravam da classe baixa ou média. Apenas 2% da população se considerava da classe alta. Então os pesquisadores acharam aquilo muito estranho, porque fez também uma pesquisa com quem vinha de fora, ou com quem ia de fora aos Estados Unidos. E boa parte das pessoas que chegavam aos Estados Unidos falavam assim: esse povo tem tudo aquilo que a gente nem sonha em ter. Tudo aquilo, o que eles têm, que é básico, a gente vai demorar muitos anos para ter. O que eles têm aqui é coisas que a gente não vai conseguir. Como é que esse povo pode achar que é só 2% da população acredita que eles são classe alta? Se fosse comparar onde eu moro, boa parte daqui seria assim. Eu fiquei pensando nisso, que como a gente estabelece um padrão de comparação. Então, normalmente, a gente está dentro de um grupo, e ao estarmos dentro de um grupo, a gente se compara com esse grupo. Nesse final de semana, na sexta-feira, eu fui para o Vale do Ribeira novamente. Fui na sexta e voltei ontem à noite. Nós passamos um tempo viajando, um tempo lá com os missionários e voltamos para cá ontem. E ao estar lá, eu mais uma vez pude me encontrar com aquele povo e vi ali que de fato há um povo que não tem quase nada. Quase nada. Que as coisas que são básicas para a gente falta lá. Tem alguns funcionários públicos que só trabalham, na verdade a maior parte só trabalha até meio período, ou só a parte da manhã, só a parte da tarde, porque o governo está há alguns meses ou semanas já com o salário atrasado. Tem algumas famílias que trabalham no ambiente rural, e por estar nesse ambiente rural, eles só recebem, e o que recebem demora muito para receber, e quando recebe é muito pouco, aquilo que não dá nem 1/3 do salário das pessoas daqui da cidade. No meio desse meu pensamento, entre um lugar que é muito rico e um lugar que é muito pobre, eu falei assim: com qual grupo eu vou me comparar? Com um grupo mais rico ou com um grupo mais pobre? E aí eu pensei como eu faço isso diariamente. E normalmente a minha comparação é com as pessoas que têm o mesmo nível econômico do que eu. Então eu me comparo com as pessoas que têm aquilo que eu tenho. E aí eu sempre olho para eles e falo: poxa, eu não tenho isso que eles têm. Me falta isso, me falta aquilo. A gente não tem o costume de olhar para quem não tem. E a gente também não se compara com eles. Então, toda vez que a gente vai conseguindo coisas na vida, a gente vai sempre se comparando com um grupo maior. E aí a nossa mente não pesa, a gente dorme bem, a gente passa bem. Porque a gente sempre se compara com o que estão acima, nunca o que estão abaixo. Já é um caso essa história. Guarda essa cena e essas comparações na sua cabeça. A gente vai pensar sobre o primeiro trecho que Jesus falou aqui. Só para a gente não esquecer, leia comigo Lucas capítulo 12, verso 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer.
Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Baixe sua cabeça. Querido Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, como um vício religioso. Nós não estamos aqui porque nós queremos sujar as nossas roupas. Nós não estamos aqui porque nós não temos o que fazer em outro lugar. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos ilumine e nos fale através da Tua palavra. Pai, muitas vezes o nosso coração não quer ouvir, não quer ficar atento ao Senhor, mas nós pedimos no nome de Jesus que isso aconteça hoje. Ajude-nos a ouvir a Tua palavra, fale conosco para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imagina a cena. A partir do capítulo 9 de Lucas, Jesus está fazendo uma viagem de volta para Jerusalém. Então, quem já está familiarizado com o Evangelho de Lucas sabe que a partir do capítulo 9, ele está indo em direção a Jerusalém e lá nos capítulos finais de Lucas, Jesus é crucificado. Então, essa viagem de volta, Jesus vai ensinando e se encontra com uma série de pessoas. Se encontra com uma série de pessoas e ensina também essas pessoas, ou os próprios discípulos, aquilo que é o reino de Deus. Ele está sinalizando o tempo todo que o reino de Deus chegou. Então, Jesus, voltando, sinaliza o tempo todo isso que está acontecendo. Olha, o reino de Deus chegou. E, de repente, ele se encontra em uma situação em que alguém que está ouvindo faz a seguinte pergunta: Jesus, Rabi, mestre, vá lá no meu irmão e diga a ele para dividir a herança comigo. Vá lá e fala para ele dividir. Jesus vira para esse cara e fala o seguinte: homem, quem foi que me colocou de mediador entre você e seu irmão? A gente precisa pensar sempre no contexto em que foi escrito. Lá onde essa passagem está acontecendo. Uma das coisas é que os mestres da lei, naquela época, naquele contexto, nessa passagem, tinham uma responsabilidade, entre várias. A responsabilidade que os mestres da lei tinham também era mediar as situações econômicas. Até hoje, em um contexto judaico, em um contexto em que há um judeu e há judeus, um mestre da lei, aquele que é responsável também por ensinar na sinagoga, tem uma responsabilidade de mediar os conflitos. Não só mediar os conflitos, mas também aquilo que tinha a ver com a economia, com dinheiro. Então, havia um conflito, os mestres da lei eram responsáveis para isso. A gente pode ver isso no Novo Testamento, na história da igreja, e até hoje, se você olhar alguma sinagoga, você vai ver que tem os judeus que procuram esses mestres para resolver a situação econômica ou algum conflito. O cara olhou para Jesus e falou: pronto, vou resolver meu problema. É simples, eu estou com uma bucha, eu estou com uma inquietação, eu estou com um problemão aqui, eu vou passar para esse rabi resolver. Ao passo em que ele faz isso, e que ele se encontra com um mestre e fala para esse mestre intervir por ele, presta atenção nas nuances do texto. Esse homem não fala: Jesus, você pode fazer isso por mim? Jesus, como a gente tem o costume aqui, como você tem essa responsabilidade também, entra lá, conversa com meu irmão, a gente não está se dando bem. Esse homem tinha uma preocupação na cabeça dele. Qual que era a preocupação? Meu pai morreu, meu irmão está com a grana. No contexto em que ele vivia, toda vez que o pai deixava uma herança e não destinava a quem, não falava que o filho ia ter uma parte, o outro ia ter outra parte, o dinheiro ficava com o filho mais velho. Então, provavelmente, aqui é um filho mais novo. Sendo mais novo, ele vira para o rabi e fala: cuida dessa situação. Eu quero resolver o meu problema. Dá um jeito aqui, porque só você que pode fazer. Eu quero o meu dinheiro, eu quero a minha parte na herança.
Eu quero que o Senhor resolva logo essa situação. Faça isso porque é responsabilidade sua. Olha, eu tenho uma situação, meu irmão está com a maior parte do dinheiro, está com todo o dinheiro que nos ficou aqui através do meu pai, a herança, as terras, tudo pertence a ele agora, e enquanto alguém não resolver esse problema, eu vou ficar sem. Vá lá, resolva para mim. Jesus vira para ele e fala a seguinte coisa: homem. Toda vez no contexto de Oriente Médio, quando um homem vira para o outro e não o chama pelo nome, não o chama por amigo, quando fala homem, é quase que está fazendo uma repulsa. Homem, quem você está achando que é? Por que você está falando? Quem colocou a mim entre mediador entre vocês? Só que Jesus não só faz essa repreensão. Ele também faz mais uma. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra tudo e contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que aquele homem não sabia é que ele estava diante do próprio rei. E por ser rei, além de todas as esferas que ele reinava, Jesus também conhece os nossos corações. Então, o que esse homem fez foi dar uma ordem para Jesus para que o irmão dividisse com ele a herança. Jesus falou assim: olha, cuidado, porque o que você está apresentando para mim é uma ganância. Tony, como é que Jesus já logo de cara descobre uma coisa dessa? Ele era Jesus. A segunda coisa é que ele tinha acabado de perder o pai, não é isso? Aparece no texto esse homem com tristeza, com angústia. Ele não pediu para o mestre, por exemplo, resolver uma situação simples. Jesus, eu estou com um problema, o meu pai morreu, infelizmente morreu, eu estou passando por dias muito difíceis, e meu irmão, sendo mais velho, vai ficar com tudo, mas eu tenho certeza que a gente vai começar a brigar, porque o dinheiro faz isso com os nossos corações. Não foi isso que ele disse. Ele simplesmente vira para Jesus e fala assim: resolva a minha situação, resolva o meu problema. Vá lá, medie essa situação. Jesus vira e fala: homem, eu não sou o mediador entre você e o seu irmão. Inclusive, preste atenção numa coisa, fica sobreavisado. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida do homem, que consiste no que tem, é um ganancioso. Jesus então está mudando a lógica da mente daquele homem. Ele se encontra com o homem se encontra com ele, ele pede uma situação, Jesus dá uma resposta que ele não esperava. Só que Jesus também não para aí. Aquele homem tinha um foco específico. Ele não queria viver a dor de perder um pai. Ele também não queria restabelecer o contato com o irmão dele. Ele não estava preocupado se ele podia agora administrar bem as finanças do pai dele. Ele não estava preocupado se ele ia dividir, se ele ia suprir a necessidade de alguém, ou se ele ia fazer alguma coisa de bom. O que ele estava preocupado nessa história e nesse contexto é simplesmente: eu quero a parte da minha herança. Arruma para mim. Jesus então começa a contar uma história. E essa história, cada vez que vai se passando, ganha uma dimensão diferente. Mas vamos ouvir o que ele fala aqui. A terra de certo homem rico produziu muito. A terra de um homem que já era rico produziu mais coisas, mais que o normal. Então a gente está diante de um texto, de uma realidade em que Jesus está se encontrando com o homem e ele começa a contar uma história. A história é a seguinte: existia já um homem muito rico e esse homem muito rico então tem de repente uma colheita muito grande, muito mais do que ele esperava. Esse homem, sendo rico e tendo já o celeiro dele suficiente para guardar tudo aquilo que ele colhia, ele então tem algo que é superior àquilo que costumava ter. Ele então começa a pensar consigo mesmo: o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esse problema? Uma das coisas que o texto diz para a gente é que esse homem tem uma colheita muito maior do que ele estava esperando. Mas ele não fez nada mais para conseguir isso.
Foi uma graça de Deus. Foi algo que Deus deu a ele. Foi algo que Deus colocou a mais para a vida dele. Só que a primeira coisa que ele pensa, quando recebe muito mais do que estava acostumado, é: onde é que eu vou guardar tudo isso? Onde é que eu vou guardar essas coisas que eu estou colhendo? Já sei, eu vou fazer o seguinte: eu vou destruir o celeiro que eu tenho, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou construir um celeiro muito maior, e vou pegar toda a minha colheita, toda a safra, e vou guardar nesse celeiro. E aí eu vou dizer para mim mesmo: olha, agora você já tem guardado o suficiente para a vida toda, você já tem tudo aquilo que precisa. Vá, descansa, coma, beba, se alegre. A primeira coisa que esse homem deixa passar é que a graça de Deus sobre ele não é percebida como um meio de abençoar outras pessoas. Ele recebe e guarda. Ele recebe, e ao invés de ser grato àquilo que tinha recebido, muito mais do que já lhe era comum, ele decide então destruir o ambiente e construir um lugar muito maior. Só que não só apenas ele pensa nisso, mas ele começa a conversar com ele mesmo. A gente está falando do contexto de Oriente Médio, ok? Essa é a situação. No contexto do Oriente Médio, quando um homem, um senhor da casa, precisava resolver alguma situação, ele chamava os seus amigos e os seus parentes. Gente, eles fazem isso até hoje e da forma mais simples possível. Se tem alguma coisa simples para resolver, ele chama os amigos, chama os familiares e eles ficam discutindo até resolver. Esse homem faz o inverso. Ele consigo mesmo fica pensando o que ele vai resolver. Ele consigo mesmo fala: o que eu vou fazer para resolver essa safra que é muito maior do que a que estou acostumado? Ele então não chama os amigos, não chama familiares e consigo mesmo fica discutindo para ver qual solução ele daria ao seu problema. Que era bênção, mas agora é um problema. Ele não só abandona os seus amigos e também os seus familiares, mas ele começa a ter uma conversa com ele mesmo de forma egocêntrica. Vou explicar isso. O que eu vou fazer com a minha safra? Eu vou destruir os meus celeiros. Eu vou pegar os meus grãos. Eu vou pegar os meus bens. E vou falar para a minha alma: descanse, beba, curta e se alegre. Então imagina que qualquer homem que está ouvindo isso de Jesus está falando assim: uai, por que esse homem está conversando sozinho? A gente não decide as coisas assim. Esse homem, o primeiro que pergunta para Jesus, e Jesus começa a contar a parábola, já está se perguntando: por que esse homem está decidindo sozinho? A gente não faz isso aqui. A gente sempre procura outras pessoas. Mas esse homem da parábola é um rico, e é um rico que Jesus chama de insensato, justamente pelo fato de estar conversando sozinho por aquilo que tinha que ser resolvido. Mas o problema não acaba aqui. É que o alvo dele e para ele é: agora que eu consegui isso, que é essa safra maravilhosa. Eu não estava acostumado com isso. Mas agora eu vou pegar tudo isso, destruir o meu celeiro, construir de novo um muito maior, guardar, e vou dizer para minha alma: alegre-se, descanse, coma, beba. Para ele resumiu a felicidade e a alegria no descansar, comer e beber. Não é à toa que esse homem não tem ninguém para conversar. Não é à toa que os familiares já não estão perto. Não é à toa que os seus amigos já não estão perto. Esse homem, quando pensa em festejar aquilo que tem, ele decide destruir o celeiro antigo e construir um maior para guardar tudo aquilo que ele ganhou. Ele não pensou em dividir o que tinha com ninguém, nem com os familiares, nem com os amigos e nem com os empregados, que colheu tudo aquilo para ele. E aí, claro, um homem assim só podia conversar consigo mesmo. Um homem assim só podia falar com ele mesmo.
E aí, uma coisa que era bênção resolve, então, para ele se tornar um grande problema. E aí, quando ele dá a resposta, que é construir um celeiro para guardar suas coisas, ele decide, então, que o alvo da vida dele é não só guardar tudo aquilo que ele tem, mas também se alegrar. Mas a alegria resumia entre descansar, comer e beber. É por isso que esse homem não tem familiar e amigos perto deles. Mas de repente Jesus vira para esse homem. Na verdade, antes de Jesus, o próprio Deus vira para esse homem e fala assim: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Hoje mesmo a sua vida lhe será tirada. Hoje mesmo a sua vida vai ser ceifada. O que é que você vai fazer com o que você guardou? O que é que você vai fazer com isso que você guardou até então? Jesus acaba a história aqui. Vira para o primeiro cara que perguntou para ele. E fala a seguinte coisa: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa é a nossa história. Essa é a nossa tensão. Eu imagino a cabeça daquele primeiro homem que pergunta para Jesus intervir na história dele. O que é que ele está pensando nesse exato momento? Eu queria que Jesus resolvesse o meu problema porque ele é o mestre da lei. Mas de repente Jesus fala que o meu problema maior não é aquilo que eu quero resolver, mas é que eu tenho uma ganância maior que os meus próprios olhos. E aí conta uma história para Jesus conta uma história para esse homem, dizendo, no final das contas, que quem é que vai ficar com tudo aquilo que ele passou a vida toda preparando? Quem é que vai ficar com toda a herança que ele quer conseguir do irmão dele? Jesus termina ainda dizendo assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, porque de repente a sua vida vai acabar. Jesus vira para o homem, então, e uma das coisas que ele coloca diante do homem é: você está discutindo e quase perdendo o seu irmão, esquecendo de sentir as dores de perder um pai, porque você está centrado em algo que você não pode administrar, que é o seu próprio tempo de vida. Você está colhendo e investindo muito tempo naquilo que você não pode administrar, que é o seu tempo de vida. Inclusive, se você tiver essa herança que você quer do seu irmão, quem é que vai ficar com ela quando te pedirem a alma? Meus irmãos, essa cena é muito trágica. Eu não queria estar na pele desse homem. Porque ele encontra um mestre da lei, ele encontra alguém que se chama Rabi, pede para intervir na história dele. E, de fato, o Rabi intervém na história dele. Mas não conforme ele pensava, mas como o mestre queria tratá-lo. E aí a gente precisa se perguntar algumas coisas aqui. Por que é que esse homem agiu como agiu? Por que é que Jesus, quando encontra e é questionado por esse homem, conta uma história do rico insensato? Do rico que é louco, sobretudo. A primeira coisa que a gente precisa identificar é que dinheiros e bens, nessa história, demonstra pessoas centradas em ídolos. Ídolos é também e qualquer coisa que a gente coloca antes do próprio Deus. Então há Deus, mas antes eu vou servir a outra coisa. Qualquer coisa. Filho, trabalho, conforto, esposa, mãe, bens, casa, carro, viagens, carreira, qualquer coisa. A questão é que muitas coisas podem ser colocadas entre nós e Deus. Muitas coisas nós, sem querer, colocamos entre nós e Deus. Muitas vezes os nossos corações começam a agir e a desenvolver ídolos. Agostinho, por exemplo, diz que o nosso coração é como uma fábrica de ídolos.
Quando ele fala que o nosso coração é como uma fábrica de ídolos, é que o nosso coração não para um segundo sequer, 24 horas por dia fabricando ídolos. Não tem recesso, não tem feriado. O nosso coração deseja o tempo todo criar coisas ou colocar coisas criadas no lugar de Deus. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. A questão é que esses ídolos, em especial, exigem algumas coisas de nós. Tony, o que esses ídolos exigem? Exigem o seguinte: amor. Os ídolos tomam toda a nossa imaginação. Eles tomam todo o nosso pensamento, todos os nossos sonhos. Quanto menos percebemos, já estamos centrando a nossa vida em um ídolo. Quando menos percebemos, já estamos envolvidos com o ídolo e amando a ele mais do que qualquer outra coisa. Deixa eu fazer umas perguntas para a gente. Nas nossas imaginações e tempos livres, o que é que a gente costuma pensar? O que a gente fica imaginando? O que você, eu sei de mim, mas o que você fica em casa imaginando? Quando você está indo trabalhar, o que você imagina? Qual é o seu maior tempo de imaginação? E quando você está nesse tempo de imaginação, o que você imagina? Você imagina, eu quero passar mais tempo com os meus filhos. Ou, eu quero passar mais tempo com o meu esposo. Eu quero cuidar melhor da minha esposa. Eu quero ser um bom profissional para honrar a Deus. Ou será que a gente imagina qualquer outra coisa? O que é que toma a nossa mente? A nossa imaginação? O que a gente imagina quando está indo para o trabalho? Quando recebe o salário? Quando está em casa? A segunda pergunta é: quais são os nossos maiores sonhos? Quem sonha aqui em ficar rico para doar o dinheiro que tem? Quem aqui sonha em ter uma casa para receber pessoas que não têm lugar para morar? Quem aqui imagina de ter carros para poder dar carona para o irmão da igreja? Quais são os seus maiores sonhos? O que você sonha quando você está acordado? O que te vem à cabeça? O que você dedica a sua vida? Onde você investe esforço? Qual é o seu maior sonho? Quando a gente se encontra com essas nossas respostas, a gente descobre rapidinho que nós estamos diante de ídolos. Porque a gente não parou até hoje para pensar quais são as nossas imaginações e nem quais são os nossos sonhos. E agora, parando para ver quais são os nossos sonhos e qual é a nossa imaginação, a gente descobre que nós estamos mais próximo de ídolos do que do próprio Deus. Só que o ídolo também exige da gente confiança. Ele exige em todas as nossas confianças, ele exige dedicação total, ele exige todo o nosso esforço, porque afinal, a gente sabe que se a gente conseguir aquilo que a gente gostaria, a gente vai ser feliz. E se algo que nós temos for tirado de nós, a gente vai ficar triste. Então aquilo que eu batalhei a vida toda para conseguir, caso eu imaginar que eu vou perder, eu fico triste. Já o meu coração já se entristece. E aí eu fico imaginando também que se um dia eu conseguir aquilo que eu sempre sonhei, minha vida vai ser melhor. Tem uma cena que passa comigo, que é a seguinte. Todo mundo, alguns na verdade, já passaram pela perca de mãe ou pai. Eu ainda não passei por isso. Mas toda vez na minha cabeça que passa essa possibilidade, eu entristeço na hora. E dá uma agonia no coração de falar: Deus, eu preciso cuidar melhor hoje, porque pode ser que aconteça uma coisa, e vai acontecer porque é assim a vida. Mas vocês já ouviram e viram pessoas que fazem isso com alguma coisa que tem?
e possui. Que tem algo que conseguiu na vida, mas a possibilidade de pensar na perca já faz com que o coração se entristeça e fique triste o dia todo. A possibilidade de perder aquilo que conseguiu na vida o faz ficar triste. Esses ídolos exigem toda a confiança de nós. Então, diante desses ídolos, a gente se alegra se tem e se entristece se não tem. O que é que nos dá mais medo nessa vida? Qual é o seu maior medo? O seu maior medo é passar a eternidade longe de Deus? O seu maior medo é não conseguir ter uma vida que glorifique a Deus? O seu maior medo é morrer amanhã e não conseguir falar do Evangelho para alguém? O que é que te dá medo nessa vida? O que é que, se for perdido, fará com que você com que a vida deixe de valer a pena? O que é que, se a gente perder hoje, vai fazer com que a nossa vida não vai nem valer a pena? Quando a gente responde a essas perguntas, a gente revela os ídolos do nosso coração. A gente revela aquilo que toma conta do nosso coração. A questão é que os ídolos também não exigem, ou melhor, não só exigem o amor e a confiança, ele também exige toda a nossa obediência. Ele não deixa tempo livre para nós, ele deseja que todo o nosso tempo seja dedicado a ele, e ele deseja que a gente o obedeça sobre todas e quaisquer coisas. Só é possível fazer aquilo que o ídolo permite fazer. Só é possível fazer aquilo que o meu ídolo diz que eu devo fazer ou não. E aí mais algumas perguntas para a gente pensar. O que é que nos torna incontrolavelmente furiosos? O que nos torna ansiosos? O que nos torna desanimados? O que é que nos tortura com uma culpa da qual não conseguimos nos livrar? Qual é a culpa que a gente carrega que a gente não consegue deixar para trás? O que é aquilo que nos faz ficar ansiosos e desesperados? Será que a gente fica desesperado com a possibilidade de que pessoas estão morrendo e não conhecem o nome de Jesus e nem a Jesus? Ou será que a gente fica desesperado porque a gente está perdendo uma coisa que a gente suou para conseguir? Meus irmãos, eu contei essa história no começo dos Estados Unidos e do Vale do Ribeira por uma coisa. Nós não temos coragem de falar que nós temos ídolos, mas os nossos corações estão cheios deles. A gente não tem coragem de assumir que o nosso coração está constantemente criando ídolos. A gente não tem coragem de assumir que muitas vezes a gente só vem até aqui porque a gente quer manter o ídolo que nós temos. A gente olha para essa história desse homem encontrando com Jesus e fala, que absurdo. Como é que um homem só pensa em si mesmo? Como é que esse homem não se relaciona com a própria família? Como é que esse homem não tem amigos? Como é que esse homem só pensa em si mesmo dessa forma? Como é que esse homem se dedica desse jeito àquilo que ele tem? O que a gente fica surpreso com essa história, a gente não tem coragem de dizer que assim também é o nosso coração. E talvez o que o Senhor esteja falando hoje para a gente é, sim, eu quero abençoar vocês. Sim, eu quero fazê-los prosperar. Sim, eu quero suprir todas as necessidades que vocês têm. Mas eu preciso antes mudar a intenção do coração de vocês. Eu quero antes mudar a intenção daquilo que você gostaria de ter.
Você está me procurando e você está me pedindo que eu resolva isso, que eu resolva aquilo, e eu farei isso. Mas antes de resolver a sua situação, eu preciso mudar o seu coração. Porque a sua dedicação tem sido muito mais a ídolos do que a mim. E comigo não tem como andar de outra forma, a não ser me amando sobre todas as coisas. E para não te deixar amando alguém que não está diante de você, ame o próximo como a si mesmo. O Senhor quer suprir tudo aquilo que a gente precisa. Tudo aquilo que a gente pede e coloca diante dEle. Mas antes Ele quer fazer um ajuste na intenção da nossa mente e do nosso coração. A gente não tem coragem de ler esse texto e falar que esse texto está falando da gente. O nosso coração é duro como pedra e o Senhor diz que o nosso coração é enganoso. E agora, nesse exato momento, assim como o meu coração está gritando, é possível que o coração de vocês esteja gritando: eu não tenho ídolos, Tony. Eu não sei porque você está falando isso. Você está falando algo que não é para mim. Nossa, fulano deveria estar aqui. Ciclano deveria estar aqui. João deveria estar aqui. Mas o que o Senhor está falando é que essa história é a nossa história. Esse homem que se encontra com Jesus, ou o rico e insensato, somos nós. E a gente se apresenta diante dele e ele fala assim: sim, eu quero resolver todos os seus problemas. Eu quero resolver a situação que você está me pedindo, mas antes, deixa eu ajustar o seu coração. Porque quando eu resolver, você não vai voltar a sua vida para aquilo que é ídolo. Você vai se voltar a mim. E você pode ter todas as coisas que você sonhar, mas uma hora vai acabar a sua vida. E você vai deixar isso para quem? Eu quero cuidar antes daquilo que vai ser para a eternidade, que é o seu coração. Você está preocupado com aqui, com agora. Eu estou preocupado com aquilo que virá. Com aquilo que é para além dessa vida. Não, Tony, você está falando algo que não é para mim. Acho que o que esse texto revela é que a natureza do nosso coração é assim. Então, esses ídolos muitas vezes exigem amor, confiança e obediência. É por isso que alguns homens na história ganhou muito dinheiro. E diante de uma crise, mesmo tendo filhos, esposa, diante de uma crise em que corria a possibilidade de perder o que tinha, ao invés de olhar para a esposa e para os filhos, eles preferiam se matar. Tem uma história que aconteceu bem em frente onde eu estudava, ali no Higienópolis, uma família de judeus, em que os policiais encontraram um senhor cheio de sangue, e com muito dinheiro em cima dele, com reais, com dólares, com moedas de vários países, e escrito na parede: filhos, se é isso que vocês querem, está aqui. E ele se mata. Nós esquecemos da natureza do nosso coração. E o Senhor está nos lembrando hoje, que nós somos esse homem a quem Ele está falando. E Ele dá algumas advertências. Cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aí vira de novo e fala: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essas duas histórias revelam quem nós somos. E o que a gente deseja. E o que a gente faz? Tony, mas fulano deveria estar aqui para ouvir isso. Se o Senhor quisesse que ele ouvisse, ele estaria aqui. O Senhor está falando conosco. Mas como é que a gente resolve essa questão? Tony, você já diagnosticou o problema. Você já revelou para a gente que nós somos esse homem a quem Jesus está falando. Mas como é que a gente resolve essa situação? Uma das primeiras coisas que a gente precisa olhar é a generosidade de Cristo. A gente está diante de um Deus que está falando conosco agora, que quer mudar a natureza do nosso coração. Mas antes disso, Ele diz o seguinte: olha por o que eu fiz para você.
Você está preocupado com o que o fulano de tal vai achar se você tiver ou não tiver isso que você deseja. Eu dei o meu filho por amor a vocês antes mesmo de você ter ou não ter nada. Eu dei o meu filho para morrer na cruz antes de qualquer coisa. Nada do que vocês tinham, Tony e Comunidade Atos, justifica o meu amor. Eu amo vocês, eu os amo porque vocês são os meus filhos. Eu os amo porque eu já amei vocês desde antes da fundação do mundo. Eu amo vocês simplesmente pelo fato de que vocês são vocês. Vocês não precisam ter X ou Y para eu amar vocês. Vocês não precisam ter algo ou deixar de ter algo para eu amar vocês ou não amar vocês. Eu já entreguei o meu filho para vocês. E aí, quando a gente olhar para isso que Cristo fez e para a generosidade de Cristo, a gente vai arrumar a natureza do nosso coração. Porque a gente vai deixar de pensar que eu preciso ser algo para Deus me aceitar. Eu preciso ser algo para ser recebido entre os meus amigos, porque os meus amigos têm um monte de coisa e eu preciso ter para que eles me aceitem. Tony, a cidade de São Paulo é assim, eles exigem que a gente tenha algumas coisas, e Deus está falando assim, você não precisa ter nada, eu amo você do jeito que você é, quem você é, do jeito que você é. A gente começa a arrumar e abandonar os nossos ídolos quando a gente tem uma vida centrada no Evangelho. E quando a gente, de fato, olha para a generosidade de Cristo a nosso favor. Mas a gente também começa a abandonar os nossos ídolos quando a gente não só segue as regras, mas a gente muda o centro do nosso coração. Porque é muito fácil eu virar para vocês e dar 10 passos para vocês como abandonar os ídolos. Venha à igreja, ore todos os dias, faça 5 horas de jejum, ore 5 dias por semana, vamos fazer 7 encontros e vai resolver os seus problemas. E o Senhor está falando, não é uma lista de regras que vai mudar a natureza do seu coração, do nosso coração. O nosso coração é transformado quando a gente chegar diante de Jesus e falar assim, Jesus, eu sou mesmo esse homem desgraçado e não consigo fazer nada do que aquilo que o Senhor pede para eu fazer. Eu só faço e o que eu faço é desagradar o Senhor. O meu coração está constantemente fabricando ídolos, colocando alguma coisa entre mim e o Senhor. A minha vida é centrada sim em dinheiro, a minha vida sim é centrada no bem-estar, a minha vida sim é centrada no status, a minha vida sim é centrada no poder. E o que Jesus está falando para a gente hoje é, não siga uma lista de coisas que você deve ou não fazer, mude o centro do seu coração. Traga Jesus para o centro e entenda que Ele te ama e está aqui porque você é você, não porque você tem alguma coisa ou não. A gente abandona os ídolos quando a gente tem a plena convicção que onde está o nosso tesouro também está o nosso coração. E aí eu preciso fazer essas perguntas a vocês, assim como eu faço para mim. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está? Onde você tem colocado o seu coração? O seu coração está no seu bem-estar? O seu coração está naquilo que é o desejo de ficar rico? O seu coração está no desejo de ter status? O seu coração está no desejo de ser famoso? O seu coração está no desejo de ter poder? Onde é que está os nossos corações? O Senhor diz que onde a gente deposita o nosso coração, ali, o nosso tesouro, ali está também o nosso coração. O que a gente faz com o nosso tempo? Revela onde está o nosso tesouro. O que você e eu fazemos com aquilo que a gente tem, que é de Deus e não nosso, revela se nós temos Deus sobre todas as coisas ou um ídolo.
Jesus vira para esse homem e fala assim: olha, você está gastando boa parte da sua vida, guardando o que você tem, mas hoje chegou o momento e já chegou o momento em que vão pedir a sua vida, e isso vai ficar para quem? Jesus diz para a gente: onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Qual é a motivação que você faz uma festa para o seu filho? Qual é a motivação que você lava o seu carro no final de semana? Qual é a motivação porque você troca o seu carro uma vez por ano? Qual é a motivação de você comprar um iPhone? Qual é a motivação de você comprar uma boa casa, fazer ótimas viagens? O Senhor diz que onde a gente tem o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. E o Senhor está falando hoje que a gente precisa mudar a lógica. Mas não para aqui. Para a gente abandonar os ídolos, a gente precisa buscar o reino de Deus e a justiça desse reino. A coisa é simples, meus irmãos. Jesus se encontra com esse homem se encontra com Jesus, faz alguns questionamentos. Jesus ensina ele que ele está pedindo algo e que antes de receber algo, ele precisa mudar a natureza do coração. Jesus então diz: olha, vocês estão preocupados com uma seguinte coisa: onde morar, o que comer e o que vestir. Vocês estão centrando as suas vidas nessas coisas. A questão é: você já viu um pardal ficar correndo atrás daquilo e preocupado daquilo que vai precisar comer? Você já viu uma flor como essa, preocupada com aquilo que vai vestir? Vocês são muito maior do que um simples pardal e uma simples flor. Vocês acham que para vocês eu não vou dar tudo aquilo que vocês precisam? Eu faço isso com a flor, eu faço isso com o pardal. Eu não vou fazer isso a vocês, que são meus filhos. Eu já enviei o meu filho a favor de vocês. Vocês acham que eu não vou continuar cuidando de vocês? Por que então vocês dedicam a vida àquilo que de fato não faz sentido? Isso tudo vai passar, vai chegar uma hora que eu vou pegar a sua vida e vou trazer para mim, e você vai deixar isso para quem? O Senhor está falando que o ápice da vida humana e daqueles que são discípulos de Jesus é focar a vida no reino de Deus, buscar o reino de Deus, e tudo aquilo que a gente precisa, o vestir, o morar e comer, o Senhor vai prover para a gente. Que a gente deve buscar o reino de Deus e a justiça desse reino, porque tudo aquilo que a gente precisa, Ele vai nos dar. E da mesma forma que Ele aceita a gente da forma que nós somos, e na condição que nós estamos, Ele vai suprir tudo aquilo que a gente precisa. Então o que Ele está gritando e bradando para a gente hoje é: larga a mão dos seus ídolos. Abandone os ídolos, troque a natureza do seu coração, troque a motivação do seu coração, muda a chavinha. Já está na hora. Eu quero fazer aquilo que vocês estão me pedindo, mas eu não posso fazer enquanto vocês estiverem com o coração dessa forma. O que o Senhor está falando para nós hoje é que Ele quer fazer aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse. Mas Ele precisa mudar a motivação do nosso coração. Porque senão nós ficaremos centrados em ídolos. E por causa desses ídolos a gente vai passar a eternidade longe de Deus. Meus irmãos, quem daqui garante que não vai chegar em casa hoje? Quem daqui garante que vai acordar amanhã cedo? Uma turma de uma igreja de São Paulo viajou para o Vale do Ribeira. E no caminho tiveram que avisar um dos garotos a seguinte situação: olha, seu filho ia fazer sua mãe ia fazer uma cirurgia simples. Só que quando estava fazendo essa cirurgia, é muito provável que a anestesia que ela recebeu o levou ao óbito. Então você precisa voltar para São Paulo. Meus irmãos, quem garante que a gente vai acordar amanhã cedo? E porque a nossa vida é centrada em coisas que a gente deve ou vai ter aqui. O Senhor está falando assim: olha, se vocês não arrumarem aquilo que é necessário, se vocês não consertarem a motivação do coração de vocês, vocês estão dedicando tempo precioso àquilo que vai ficar para alguém, que a traça vai comer, que alguém pode roubar.
porque alguém vai te tirar. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, antes disso, busquem o reino de Deus e a justiça desse reino. Mas não se preocupe, o amanhã eu vou prover para vocês. O amanhã eu vou prover, eu vou trazer. Façam hoje, busquem o reino. Deixa eu ler uma coisa para vocês. Um homem empresário americano construiu uma grande empresa de aço. E aí essa empresa ficou ou se tornou uma das igrejas, uma das empresas mais ricas do ramo. Ele ficou milionário. E diante de tanto dinheiro que ele encontrou, que ele viu e que ele escreveu o seguinte texto: o homem tem de ter um ídolo. O acúmulo de riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Nenhum ídolo é mais degradante que a adoração ao dinheiro. Devo ir até o fim do que quer que eu comece. Portanto, preciso ser cuidadoso na escolha de uma vida que eleve o caráter. Se eu continuar por muito tempo atribulado por preocupações com os negócios e tendo a maior parte dos meus pensamentos empenhada em ganhar o máximo de dinheiro no menor período de tempo, isso me degradará, além de toda esperança futura de recuperação permanente. Vou me demitir do emprego aos 35 anos. Ele escreveu com 33. Vou me demitir do emprego aos 35 anos. Mas nos próximos 2 anos passarei as tardes garantindo minha instrução e lendo sistematicamente. O homem, diante de tudo que tinha, diante de toda a possibilidade que tinha de ter o dinheiro que quisesse, de ter o lugar que quisesse para morar, de fazer as melhores viagens do mundo, escreve um texto como esse. Esquece assim: isso aqui está corroendo o meu coração. Isso aqui está acabando com a minha alma, isso aqui está acabando comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou investir todas as tardes para que eu não perca a lucidez da minha cabeça. E ele escreve: daqui 2 anos eu vou pedir a demissão. Sabe o que acontece quando ele chega aos 35 anos? Nada. Ele continua a trabalhar enlouquecidamente. Depois de algum tempo, trabalhadores da siderúrgica trabalhavam em torno de 12 horas sobre um chão tão quente que precisavam pregar pedaços de madeira no solado do sapato. A cada 2 semanas, os funcionários dele faziam um turno desumano de 24 horas e então tinham um único dia de folga. A melhor casa que podiam pagar era lotada e imunda. Muitos morreram aos 40 e poucos anos, ou ainda mais jovens, em acidentes ou por doenças. O homem estava diante do ídolo. Sabia que esse ídolo estava fazendo mal a ele. Promete que iria mudar de vida. Mas diante do ídolo, ele ficou. E por causa daquilo, ele estava fazendo mal às pessoas. Por causa daquilo, ele estava caminhando para uma eternidade possivelmente longe de Deus. Baixe sua cabeça. Querido Jesus, obrigado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, porque sabemos que é o Senhor que nos exorta muitas vezes, que nos ensina como devemos andar. Pai, nós sabemos que o Teu Espírito Santo falou conosco hoje. Pai, eu tenho certeza que humanamente a minha mente e o meu coração não quer ter a convicção que os nossos corações estão cheios de ídolos. Mas nós pedimos, em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a esclarecer onde é que nós estamos investindo as nossas vidas. Onde é que nós temos os nossos tesouros. Onde é que nós estamos colocando o nosso coração. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude. Ajude-nos, Pai, a vivermos uma vida centrada no Senhor. E que nós não façamos como esse homem,
que decidiu, Pai, diante do ídolo, abandonar e mudar de vida, mas algum tempo depois ele estava tão envolvido com esse ídolo, que esse ídolo exigiu dele todo o amor, toda a dedicação, toda a obediência. Pai, não nos deixe cair nessa cilada. Não nos deixe, Pai, voltarmos as nossas vidas a ídolos do nosso tempo, à fama, ao dinheiro, Senhor, a status, Pai, a bem-estar. Não nos deixe, Pai, centrarmos as nossas vidas nisso. Ajude-nos, Pai, a amarmos o Senhor sobre todas as coisas. Ajude-nos, Pai, a amarmos o próximo como a nós mesmos. Ajude-nos, Pai, a amarmos a Ti mais do que os nossos filhos, mais do que os nossos pais, mais do que os nossos cônjuges, mais do que, Pai, essa igreja. Ajude-nos, Pai, a amarmos o Senhor mais do que o nosso ministério. Ajude-nos, Pai, a amar o Senhor mais do que o nosso trabalho, mais do que o dinheiro, mais do que qualquer outra coisa que possa ficar entre nós e o Senhor. Ajude-nos, Pai, a amarmos a Ti sobre todas as coisas. Nós queremos viver somente para Ti, e em Ti nós queremos viver. Pai, nós queremos passar a eternidade contigo. Não nos deixe, Senhor. Mesmo não tenho certeza se nós acordaremos amanhã, focarmos hoje centrados em coisas que são dessa vida. Ajude-nos, Pai, a amarmos a Ti e amarmos e passarmos a eternidade contigo. Ajude-nos, Pai, para que não hajamos como esse homem, para que não façamos igual a esse homem, Pai, que chegou diante do próprio Cristo, dizendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mudar a minha história, tem que fazer. Pai, nós somos servos, e servos não dá ordem ao Senhor. Tu és o nosso Senhor. Pai, nós queremos estar diante do Senhor como servos. Nós estamos submissos à Tua vontade. Nós estamos submissos, Pai, à Tua palavra. Nós estamos submissos ao Teu Espírito. Haja em nós e através de nós. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos a vivermos centrados no Teu Evangelho. Ajude-nos, Pai, a não nos esquecermos do que Cristo fez por nós naquela cruz. E isso demonstra o seu amor por nós. Se a gente tem ou não tem alguma coisa, o Senhor não deixa de nos amar por causa disso. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado, Pai, pela demonstração de amor através do seu Filho Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu Evangelho, que ilumina o nosso coração, que traz luz àqueles lugares que estão escuros e ninguém pode mexer. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que entra como uma espada de 2 gumes, Pai, e vai cutucando o centro do nosso coração. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é ela que nos faz viver segundo a Tua vontade. Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom, e porque o Senhor é bom, o Senhor nos diz o caminho que devemos andar. Obrigado, Pai, por abrir os nossos olhos hoje, por abrir os nossos ouvidos hoje, por continuar mudando esse coração de pedra em coração de carne, por não deixar que a nossa mente se conforme à lógica deste mundo. Ajude-nos a abandonar todos os ídolos. Pai, nós queremos amar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Senhor, eu sei que aqui entre nós há irmãos, assim como muitas vezes eu ajo, Pai, irmãos que mesmo ouvindo a Tua palavra, ainda permanece com o coração duro. Senhor, eu peço que o poder do Teu Espírito mude o nosso coração, que o poder do Espírito Santo do Senhor mude o nosso coração. Ajude-nos, Pai, porque nós queremos viver a eternidade contigo, e para isso acontecer, nós devemos hoje mudar as intenções do nosso coração. Pai, nós já tentamos com todas as forças, nós já fizemos tudo que nós conseguimos fazer, não há mais nada que nós possamos fazer. Senhor, as forças dos nossos braços já estão acabando, porque até hoje nós tentamos por nós mesmos. Mas ajude-nos, Pai, porque sabemos que o Senhor suprirá tudo aquilo que a gente precisa. Senhor, nós temos a convicção que o Senhor cuidará de nós. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor cuidará de tudo aquilo que a gente precisa. Não deixe, Pai, os nossos corações se voltar aos ídolos. Senhor, não deixe o nosso coração amar mais ao dinheiro do que ao Senhor.
Não deixe, Pai, que nós façamos qualquer coisa que seja, para que o outro veja que nós estamos fazendo, Pai, mas que nós não nos esqueçamos que nós estamos diante do Senhor em todo instante, em todo tempo diante de Ti. Ajude-nos, Pai, porque nós queremos Te amar mais do que qualquer outra coisa. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor. Em nome de Jesus.